Mas hoje é Mateus capítulo 3, eu vou fazer uma leitura aqui com vocês. Eu vou ler o versículo 1 e o 2, e depois eu vou ler lá no finalzinho o 16 e o 17, tá bom? Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, 1 e o 2. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino dos céus está próximo. E o versículo 15, diz assim: respondendo Jesus, disse a João Batista: deixe-me assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E o João concordou com ele. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e repousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Amém. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra, que o Senhor fale com você, alcance sua casa, sua família e o coração de todos que me ouvem através da sua misericórdia e do seu amor. Bom, vamos lá. O ministério do João Batista, ele chega com uma frase. O ministério do João Batista, ele tinha um embasamento. Qual era o embasamento dele? Ele chega pregando arrependimento. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Arrependam-se. Ele não sabia falar outra coisa. Ele era o precursor, a voz que clama no deserto, aquele que veio preparar o caminho para o Salvador. Então, João Batista, ele vive um momento de mudança de ciclo. Ele vive um momento de transição. Não é à toa que o João Batista, ele é o último dos profetas que nós conhecemos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e ele vive essa transição para a Nova Aliança. Então, a pregação do João Batista é: arrependam-se. E por que o João Batista tem essa pregação? Por que esse é o foco da sua pregação? Porque a humanidade precisa de arrependimento. Desde que o mal entrou no mundo, desde que o mal entrou na humanidade, a humanidade foi corrompida. A sua forma de enxergar a vida, a sua forma de viver, a sua forma de pensar, tudo sofreu a corrupção. E quando o salário entra, o salário do pecado é a morte. O homem quando peca, o homem quando se afasta de Deus, ele atrai sobre si morte para tudo, para todas as coisas e para todos os aspectos da sua vida. Então essa era a pregação do João Batista: arrependam-se. Só que arrependam-se por quê? Tinha um complemento da sua mensagem: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E de que reino é esse que o João Batista está falando? Ele está fazendo uma referência ao livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, ele também tem um teor escatológico. Se você ler Daniel capítulo 2, você vai ver o sonho do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e a interpretação que o Daniel entrega para aquele sonho. E qual é o sonho de Nabucodonosor? Ele sonha com uma grande estátua, uma estátua muito grande, enorme, e que ela tinha divisões. A sua cabeça era de ouro, o seu peitoral era de prata, a sua cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. E quando ele tem esse sonho, ele busca interpretação, e o Daniel recebe a graça de Deus de poder interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. E a interpretação que o Daniel dá pro rei é a seguinte: rei, esse sonho que o senhor teve com essa estátua simboliza uma sucessão de reinos. É uma sucessão de reinado que começa com a cabeça de ouro, que é o seu império, é o Império Babilônico. E o Império Babilônico foi o primeiro grande império da nossa história. A interpretação que o Daniel entrega para o rei é uma interpretação histórica, inclusive, que você encontra, além da Bíblia, em livros de história. Então, a primeira interpretação que ele dá é: a cabeça de ouro representa o seu império, o Império Babilônico. Só que o seu império, ele não vai durar para sempre. O seu império vai ser substituído por um outro império. E o outro império é a próxima parte dessa estátua, que é o peitoral de prata.
E o peitoral de prata, depois que nós entendemos ao decorrer da história que ele é o Império Medo-Persa, ele substitui o Império Babilônico. Então é engraçado que alguns estudos vão dizer para nós que o sonho dele, mostrando o peitoral como de prata, como sendo o Império Medo-Persa, é porque houve uma fusão de dois reinados, o reinado dos Medos e o reinado dos Persas. Então cada braço daquela estátua, que eram os braços de prata, simbolizava cada um dos reinados. Então o reinado Medo-Persa também foi o segundo grande império do mundo, e que foi substituído pelo terceiro império, que era a cintura de bronze. E essa cintura de bronze era o Império Grego. O Império Grego que foi conduzido pelo grande Alexandre, o Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, que leva o Império Grego a uma dominação mundial muito grande, pouco extensa, mas muito grande. E logo em seguida, esse terceiro Império Mundial, que é o Império Grego, ele foi substituído pelo último império, que é o Império Romano. Que simboliza aquelas pernas de ferro, de aço. E o Império Romano tem uma simbologia das pernas de aço e dos pés de barro, mas as pernas de aço, porque aquele império era impenetrável. Era o império mais poderoso, mais forte, mais truculento, o império mais longe, que teve uma longevidade maior, foi o Império Romano. E o Império Romano era impenetrável. Assim como o aço das pernas que simbolizava aquela estátua era também impenetrável. Só que ele tinha um ponto, um calcanhar de Aquiles, ele tinha uma fraqueza. E essa fraqueza eram os seus pés, que era de barro. E o Daniel complementa o sonho do Nabucodonosor dizendo: então virá uma pedra dos céus lançada não por mãos de homens, e essa pedra vai atingir os pés de barro da estátua, o ponto fraco desse Império Romano. E quando atingir os pés, toda essa estátua vai ruir, vai cair, vai virar pó. E quando essa estátua virar pó, vai ser implantado um outro reino, um reino que durará para sempre, um reino eterno. Então, o que o João Batista está falando é desse reino. É a interpretação escatológica que o Daniel dá para o rei Nabucodonosor, para o rei da Babilônia. Ele está dizendo que essa pedra lançada não por mãos de homens é Jesus, o Cristo de Deus. Ele é a pedra, ele é a resposta, e ele veio para desfazer todos os reinos e trazer um novo reino, e esse reino durará para sempre. Então, quando João Batista vem dizendo arrependam-se, é chegado o reino de Deus e a sua justiça, é exatamente sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre o reino, sobre a pedra que é lançada não por mãos de homens, que veio estabelecer o seu reinado, e o seu reino será eterno. Então o João Batista, agora nesse momento que nós lemos, ele começa a pregar o batismo para arrependimento, e ele está no Rio Jordão batizando pessoas. E chega diante dele Jesus de Nazaré, o seu primo, e aquele cujo qual ele já teria apontado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora está diante dele. E João, ele tem consciência de que o batismo que ele está executando é um batismo para arrependimento. E de repente diante dele está Jesus, e quando Jesus aparece diante dele para ser batizado, ele diz: Jesus, não dá para eu te batizar. Na verdade, o Senhor precisa me batizar, porque eu tenho muita coisa do que me arrepender, o Senhor não tem nada do que se arrepender. E a resposta de Jesus para ele foi: João, deixa, fique em paz, porque assim convém que seja, para que se cumpra toda a justiça de Deus. E o que Jesus estava falando para o João? Que justiça é essa? A justiça é o seguinte: a Bíblia vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte, e que o homem pecou, e justo seria que o homem morresse. Se o salário do pecado é a morte, o homem pecou e continuou vivo, então aquela dívida estava aberta. Então Jesus está dizendo para o João: João, é o seguinte, é lícito que isso aconteça para que se cumpra a justiça, aquela justiça que ficou pendente lá atrás, ela precisa se cumprir. Então Jesus é alguém inteiramente consciente do seu propósito, inteiramente consciente da sua missão, inteiramente consciente, tomado pela mente de Cristo.
E ele está diante de João no Rio Jordão para ser batizado, para que a justiça de Deus se cumpra, para que a justiça de Deus aconteça, para que a vontade de Deus aconteça, e ele tem plena ciência de que vai morrer em favor dos seus irmãos, em favor daqueles que ele olha e que ele enxerga e que está todo mundo ao redor dele. Ele vai morrer, ele tem consciência disso, a consciência de propósito, a consciência de um Cristo. Então deixa, João, deixa, porque convém cumprir toda a justiça de Deus, convém que tudo isso aconteça. E aí o João Batista diz: tudo bem, eu vou te batizar. E ele batiza Jesus. E quando Jesus se levanta das águas, se levanta do rio após ser batizado, aí são os 2 últimos versículos que nós lemos. A Bíblia vai dizer para nós que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, repousou sobre ele, e uma voz veio do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E eu quero refletir com você sobre essa frase de Deus. O que significa essa frase? Bom, normalmente quando nós lemos esse texto, a gente acaba se encantando com o testemunho de Deus a respeito de Jesus e a maneira como Deus o amou. E nós enxergamos esse texto como uma maneira exclusiva de Deus tratar Jesus de Nazaré, que então é revelado como seu Filho, como Cristo de Deus. Só que tem um outro detalhe nesse texto, que é o detalhe que eu quero te chamar a atenção, que eu acho que inclusive é o que nós deveríamos sempre prestar atenção quando lemos esse texto, que não é a quem eu tenho prazer, o tanto que o pai ama o filho, não é isso, mas é a primeira palavra que Deus utiliza, a primeira palavra que Deus dispara: este é o meu Filho amado, este é ele, é desse jeito, é dessa forma. Então, essa primeira palavra identifica o filho que Deus quer, a pessoa que Deus quer, a pessoa que Deus deseja. Este não é outro, nunca foi outro. Este é o meu Filho amado. É nele que eu tenho prazer, é nele que a minha alma encontra prazer, é nele que eu me comprazo. Este é o meu Filho amado, não é aquele ou aquele outro, e nunca foi nenhum outro. Este é o meu Filho amado a quem eu tenho prazer. E quando Deus ele usa essas palavras a respeito de Jesus, é óbvio que Deus não estava falando só a respeito de Jesus, o Jesus de Nazaré, mas Deus estava falando a respeito de um filho que tem total consciência do seu propósito. Um filho que tem total consciência do seu destino, um filho que tem total consciência da sua vida e da maneira como deve viver. Então, quando Deus olha para aquele filho, quando Deus olha para Jesus cumprindo a sua justiça, quando Deus olha para Jesus submisso à sua vontade, ele diz: este é o meu filho, este é o meu filho. Porque o meu filho é aquele que tem consciência da minha vontade. O meu filho é aquele que tem consciência do seu propósito, é aquele que tem consciência do que eu quero para ele, do que eu desejo para ele. O meu filho é aquele que, quando for orar, ele não vai orar que seja feito a minha vontade, mas ele vai orar que seja feita a tua vontade. Então o meu filho é aquele que vai buscar a minha vontade acima de qualquer coisa. O meu filho é aquele que não vai viver uma vida para ele mesmo. O meu filho é aquele que vai entender os meus desígnios, que vai entender o meu propósito. Então, quando Jesus diz: deixa que se cumpra toda a justiça, ele está dizendo: eu sei para que eu vim, eu sei a que eu vim, eu sei porque estou aqui. Eu sei porque Deus me chamou, eu sei porque que Deus me trouxe até aqui, eu estou sendo conduzido pelo Pai, eu estou sendo guiado. Os meus passos não são passos na direção do nada. Eu não vivo a vida como se a vida não fosse absolutamente nada. A vida não é um acidente de percurso. Entenda isso: o que aconteceu com Jesus não foi um acidente de percurso, o que aconteceu com Jesus não foi um deslize, o que aconteceu com Jesus não foi uma coisa habitual, não foi
foi uma coisa incomum, ninguém esperava e de repente aconteceu. O que aconteceu com Jesus fazia parte de um plano cujo qual ele próprio tinha ciência. Não é à toa que Jesus ele vai dizer: ninguém aqui está tirando a minha vida. Ninguém aqui tem poder de tirar a minha vida. Eu voluntariamente andou. Então o que Jesus tinha era uma profunda consciência do seu propósito. Era uma profunda consciência da vontade do Pai. Então o Pai olha para ele e diz: este é o meu filho. O meu filho é este. Aí você pergunta para Deus: este qual Deus? Este que tem consciência da minha vontade. É nele que eu tenho prazer. É nele que eu me comprazo. É nele que eu encontro prazer. É nele. Este é o meu filho amado. Então essa palavra este, ela precisa ser usada também para a gente. Ela precisa ser usada para você, ela precisa ser usada para mim, ela precisa ser usada para todos os filhos de Deus. A gente vive uma vida sempre buscando e tentando e querendo e falando: puxa, eu quero muito que Deus tenha prazer em mim, eu quero muito que Deus encontre prazer em mim, eu quero muito que Deus me enxergue, encontre prazer na minha vida, eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito. Bom, tem uma forma, tem um jeito, e só um jeito, só uma forma, é você viver dentro da consciência plena do que é a vontade e o propósito de Deus para você. Então este é o meu filho. Aí eu preciso te perguntar isso, eu preciso fazer uma pergunta, você que está me assistindo e você que a minha voz chega aí na tua casa, eu quero fazer essa pergunta para você. Você tem plena convicção, você tem plena certeza, você sabe exatamente o que Deus espera de você, o que Deus quer de você? Você sabe exatamente quais são os desígnios de Deus para você? Você sabe exatamente o que Deus pretende de você? Jesus é o Filho amado de Deus, porque Ele é alguém que tem plena convicção da vontade de Deus. Jesus é o Filho amado de Deus, porque Ele sabe exatamente o que Deus espera dele, e Ele sabe exatamente como fazer para corresponder isso. Este é o meu Filho amado. É nele que eu encontro prazer. É nele que a minha alma se deleita. É nele. Ele é o meu Filho. Este. Não foi o Adão, não foi nenhum outro, ele. Então é como se Deus estivesse dizendo naquele momento: olhem para ele. Querem saber como é que vocês vão me agradar? Olha para ele. Vocês querem saber como é que vocês vão significar a vida de vocês? Olha para ele. Vocês querem saber como é que vocês vão viver uma vida completa, cheia, significativa, uma vida relevante, importante, uma vida que importa de fato, uma vida que alcança a sua plenitude? Olha para Ele. Você quer saber como é que você vai viver uma vida que tem sentido, que você não vai cair dentro de um vazio existencial? Olha para Ele. Olha para Ele. Este é o meu filho, esse é o modelo, esse é o ser humano que eu espero. Esse é o tipo de humanidade que eu criei, é isso, é Ele, essa é a plenitude do ser. A plenitude do ser está em Cristo. Meu irmão, entende uma coisa, sabe por que Jesus é o nosso Salvador? A gente fica pensando que Jesus é o nosso Salvador porque Jesus veio aqui tirar a gente do inferno, e não é isso. Jesus não é o teu Salvador porque Ele veio te livrar do inferno. Jesus é o teu Salvador porque Ele veio te mostrar exatamente como um filho de Deus deve viver. Essa é a plenitude da salvação. A plenitude da salvação não está num deslocamento de lugar. Ele não veio tirar você daqui do inferno e levar você para o céu. Ele não veio tirar você da terra e levar você para o céu. Ele veio mostrar para você como que um ser humano pode viver na sua plenitude. Então Jesus não é o teu Salvador porque Ele te livra do inferno. Jesus é o teu Salvador porque nele você encontra significado para a sua vida. Porque o pior inferno que tem é uma vida perdida sem significado. O maior inferno é uma vida insignificante. É uma vida que não tem propósito, sentido. É uma vida que não tem direção, que não tem rumo, que não tem luz. Isso é um inferno. Então Jesus veio livrar você de ter uma vida perdida. Ele veio livrar você de ter uma vida insignificante, uma vida caída num vazio.
num vazio de sentido, num vazio de propósito, num vazio existencial. Então Jesus não é o teu Salvador porque Ele te livra do inferno. Jesus é o teu Salvador porque Ele é a baliza da tua vida. Ele é a sua baliza. Jesus é o teu Salvador porque Ele mostra para você, através de como Ele viveu, como que um filho de Deus tem que viver. Então, se você quiser saber como vive um filho de Deus, é muito simples. Olha para Jesus. Olhando para Jesus, você vai saber como deve viver um filho de Deus, como todo filho de Deus vive. Todo filho de Deus deve viver como Jesus viveu. Todo filho de Deus aprende com Jesus. É por isso que você vai ver a Bíblia dizendo que Jesus, ele era o unigênito filho de Deus, ou seja, o único. Mas aí ele se despiu da sua glória, ele veio ao mundo, se fez semelhante aos homens, morreu morte de cruz, a morte mais humilhante. Mas agora ele não é mais o unigênito, ele se torna o primogênito, ou seja, ele se torna o primeiro de muitos. Essa é a plenitude. A plenitude é ser como Cristo. A plenitude é ser como Ele foi, ser como Ele é. Essa é a plenitude. É Deus apontando dos céus e dizendo: este é o meu filho. É deste jeito que eu quero que vocês vivam. Esse é o exemplo que eu quero que vocês tenham. São os passos dele que eu quero que vocês sigam. É a mente dele que eu quero que vocês tenham. Este é o meu filho. Este é o filho a quem eu encontro prazer. É um filho que tem consciência, plenitude do que Deus espera dele. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você sabe o que Deus quer de você? Você sabe o que Deus espera de você? Você sabe o que Deus deseja de você? Você sabe o que fazer para descobrir isso? E você sabe, depois que descobrir, como é que você vai fazer para cumprir isso, para que Deus consiga apontar e dizer de você, testemunhar a seu respeito: este é o meu filho, é nele que eu tenho prazer. Como é que Deus vai ter prazer em nós? Como é que é possível Deus ter prazer em nós? Bom, Deus tem prazer naquele que significa a sua vida nele. Deus tem prazer naquele que aponta a sua vida para Ele, que significa a sua vida nele. Este é o meu filho amado.